Ai, ai, que decepção. Opa, lê aqui e vamos falar um pouquinho sobre Moana 2. Amigo, eu acho que eu nem preciso falar, né? O filme já saiu faz bastante tempo, só consegui assistir agora. E que filme ruim. Que filminho ruim. E o problema desse filme ser ruim não é nem que o filme é chato, não é nem que o filme tem problemas de desenvolvimento, de roteiro, de empatia, de ritmo, de personagens sem tanto carisma. A questão é que esse filme, além dele ser chato e ruim, ele é a sequência de um filme que eu já acho mais medíocre. Eu já acho um filme só legal, que é Moana, que eu acho um filmezinho legal e bonito. São os principais méritos do filme. Pra vocês terem noção, Moana, pra mim, eu acho ele um filme mais bonito pela água. Quem é fã de animação, principalmente animação 3D, você sabe o quanto uma água bem animada, ela é algo bonito de se ver, do que propriamente pela história, pelo desenvolvimento de mundo, pelo aspecto cultural. Mas mesmo assim, então imagine para um filme, porque eu não tenho tanto apelo emocional, aí lança um filme 2 e é pior ainda que o filme 1. Eu já falei aqui, por exemplo, em Sonic, que eu valorizo mais filmes ruins que vão melhorando, ou seja, essa constante de crescimento. Então, se eu valoro isso, imagina o quanto eu não valoro um filme que tem uma qualidade e vai diminuindo essa qualidade. Que isso pode até mesmo estragar o meu sentimento como um todo pela franquia. Não é Kung Fu Panda 4, mas esse caso lá não existe. E ainda, pra vocês terem noção, quando eu fui assistir esse filme, tinha um pequeno problema que eu senti. Esse filme não vale o meu dinheiro. Ai, ai, ai. Esse filme, sem dúvida, não vale o meu dinheiro. Foi vazado que era pra ser uma série. E, infelizmente, eu fui assistindo isso. Eu sabia que isso ia comprometer a minha experiência com o filme. Porque eu nunca vi um filme que era pra ser uma série, uma animação que era pra ser uma série e a animação era boa. A história era boa. E foi exatamente isso que acabou acontecendo com esse filme. Então vamos direto pro filme que eu vou estar explicando. Vou começar a falar sobre aspectos do filme. Então vamos começar pelo começo do filme. Que começo ruim. Amigo do céu. E sabe qual é o problema? Eu não reassisti até agora Moana 1. Então, tenha noção do que tudo que eu estou falando sobre Moana 1, eu tô tirando de cabeça da minha única assistida que eu tive no filme, no cinema, na época que lançou, para você ter noção. Mas o começo é muito ruim. É rushado, sem nenhuma sutileza, forçando empatia para, por exemplo, os personagens aparecem, mostram uma característica desses personagens, para o quê? Para você ter algum tipo de conexão com o personagem, para apelar ao personagem. Olha a personalidade desse personagem, pum. Olha a personalidade desse personagem, pum, tum. Aí a Mulan aparece do nada, tem uma musiquinha do nada, aí para apelar um pouquinho mais, ainda conta um pouquinho da história do filme passado para te dar um link. E isso é muito coisa de série. Isso é muito coisa de série. Vocês não têm noção do quanto isso é coisa de série. Pode pegar qualquer série baseada em filme. Os filmes de Madagascar, Vida Longa ao Rei Júlio, um pouquinho mais novos. Você pode pegar também Kung Fu Panda, onde você se ancora a qualidade da série da sua nostalgia com o filme ou no seu apego com o filme. E como é uma série e tem episódios, você faz que a cada... Vamos lá, cada episódio seja algo diferente, seja uma aventurazinha diferente. Porque o que você faz com essas séries normalmente baseadas em filmes é, a pessoa gosta do filme, não vamos dar um mega roteiro, vamos dar apenas oportunidades para essa pessoa ver esses personagens que ela gosta em um ambiente diferente. E é exatamente isso que esse filme tá. Eu recomendo, talvez, você assistir o filme. Eu te recomendo, especificamente esse filme, a cada 20 minutos, dá uma paradinha, 20 minutos, 22, 23 minutos, para, que você vai ver que é literal o corte climático que poderia vir literal o encerramento pro próximo episódio. Amigo do céu. E qual o problema do filme? Esse começo ser ruim. Porque além do começo ser ruim, ter pouco drama, as músicas serem ruins, toda a problemática do filme é apresentada nesse começo por diálogo. Não tem nenhuma sutileza. Você não tem... Não existe uma cena nesse filme que tenha o pico de peso dramático, de melodramático, que é a cena da Moana criança com a água. Não existe. Faz tudo ser sem graça, sem sal. Eu lembro que a única cena que eu falei assim,
opa, finalmente uma cena bonita. É a cena onde o Maui chega lá naquela caverna e ele tem um foco com uma bola lá, que era alguma coisa que eu não sei, eu não lembro o que é direito. Aí eu falei, ah, nossa, finalmente uma cena bonita. Finalmente. Então, pelo começo ser ruim e sem drama, apelativo, faz com que tudo o que o filme usa desse começo, e adivinha, tudo do filme é justificado nesse começo, tenha pouco peso, porque você não, sabe, você não embarcou no filme ainda com esse começo ruim. E só pra vocês acharem que, tipo, ah, Lê, mas por que você tá batendo tanto na série? E por que isso é muito colocado? Porque lá no minuto 22, acho que na música Eu Sou Moana, cara, tem um close lá que é, cara, é só o encerramento bater aqui agora, pum, entendeu o ponto? Porque quando você tem uma série episódica, ela trabalha para que a cada X momento que você conta a sua história, tem um mini clímax para te chamar a atenção pro próximo episódio. Filmes não funcionam assim. Filmes não funcionam assim. O problema é que, por causa disso, você tem um filme que tem uma barriga de uns 30 minutos sem acontecer nada. Onde tudo que tem no filme é diálogo. E toma-lhe diálogo, toma-lhe diálogo, tome drama, toma-lhe diálogo, toma-lhe diálogo. Apresentando um monte de personagem, apresentando um monte de trama, um monte de desenvolvimento de mundo, apresentando tudo em diálogo. Toma-lhe diálogo, toma-lhe diálogo. Só. Literal, só tem uma coisa um pouquinho mais inspirada na visão da Moana quando cai o raio pra dar aquela problemática, mas mesmo assim é toma-lhe diálogo, toma-lhe diálogo. Se não for um diálogo extremamente expositivo vindo do nada, tá marrom. Olha aqui, pum, toma aqui vamos aqui, ó, desci, parede, toma diálogo pra menininha. Aí, que irmã chata, Moana, amigo do céu. Essa irmãzinha da Moana, vou ter que reclamar especificamente dela. Porque além dela ser uma criança chata, é uma criança apelativa, ela tem todos os arquétipos de criança elevados no máximo pra, tipo, tentar, meu Deus, toma, criança, você é uma criança, toma. Pelo amor de Deus, gosto dessa criancinha. A relação dela com a Moana é tão ruim, é tão forçada, que pra vocês terem noção, o que eles fazem com a irmã da Moana é uma atitude comum de filha. Ou seja, teve um momento do filme que deu um estalo na minha cabeça estranho que, mano, a Moana, isso é a filha da Moana? Esse apego fora do padrão, esse nível de endeusamento, de transformar a irmã numa mega heroína, tipo, é mãe. É a mãe, tipo, esse apego fora do comum dela, tipo, mais até mesmo do que as menininhas do fã-clube da Moana. Tipo, até que ela grita irmã, não, é irmã. Eu fiquei, caraca, pô, achei que era mãe. Ah, Lê, é que você não entendeu. Aí que tá, se a irmãzinha tivesse, tipo, por exemplo, projetando a mãe, ou projetando a irmã como uma mega heroína, mas não é isso. Pior que não é isso, porque essa irmãzinha vai ter uns 10 minutos dela. Ai, eu não quero que você saia. Ai, eu não quero que você saia. Se ela via a irmã como uma heroína, porque ela não quer que a heroína vá salvar o mundo. Faria muito mais sentido se você quisesse abusar dessa obsessão que a irmã tem, dessa conexão forçada que essa irmã tem com a Moana, se ela visse como uma heroína. Aí, na verdade, ela quer ir com a Moana, ela não quer deixar a Moana ir sozinha, porque ela quer participar dessa história, ela quer ver a irmã sendo heroína. Faria muito mais sentido pra você abusar disso. Mas não, a menina, eu não quero que você vá como se fosse mãe. E pra piorar, tá bom, talvez a irmã não tem mãe, e talvez ela projetasse a mãe na Moana, mas não vai ter disso, não. Não, a menininha é só um arquétipo de fofurazinha forçada pra ter um pouquinho de drama. E essa menininha é todos os personagens que apresentam nesse filme. Todos. Meu Deus. Todos. Ou seja, personagens forçados, personagens quase unidimensionais, feitos para... o personagem, ele é um corpo feito para uma característica para ver se você gosta deles. E eles vão reforçar essas características. Goste deles. Meu Deus, que coisa chata. Então... E o pior, agora eu vou ter que falar do grupo, né? Tem um monte de problema nesse grupo. Eles têm o viés do escolhido pelas suas funções. Sabe aquele grupinho, meu Deus, eu tenho que sair na jornada fantástica, vou juntar aqui uma equipe. Só que tem um pequeno problema. Eles não são aptos. Então tem um outro arquétipo de trabalho em equipe. Tipo, eles então são um grupo desfuncional, mas é um grupo desfuncional que foi escolhido pela Moana. E adivinha? Não tem nada no filme que reforce a Moana não conseguir ser uma boa líder. É tipo, só aconteceu, tipo, ela é uma boa líder. Esses personagens, que são um pouquinho mais problemáticos, porque eles são
excêntricos. Então é um grupo de excêntricos. Então me fala, vem cá, roteirista. Então se vocês queriam apelar com as personalidades excêntricas desses personagens, por que você não fez então o arquétipo de grupo disfuncional? Exemplo, vou dar um exemplo. Tipo Guardiões da Galáxia, onde o grupo se formou pelo acaso, não pelo viés de escolha. Ou seja, você tinha lá a menininha que é uma inventora fanática por barco. Você tinha um cara fanático pelo mal e você tem o velho ranzinza. Basicamente são os principais arquétipos. Então, em vez dela escolher, por que você não colocou então o arquétipo da Moana? Dela sentir a responsabilidade dela, resolver o problema todo que foi jogado nas costas dela. Ela vai sair sozinha e esses personagens querem ir junto e vão escondido. E o velho ranzinza? Aí o velho ranzinza tenta impedir esses dois de entrarem, para daí, quando a Moana já tá lá na frente, ela pega eles e agora vai ser forçado a ir nessa jornada com a equipe. Amigo, vocês não têm noção o quanto isso melhoraria o filme? Por que ler? Porque esses personagens são unidimensionais, eles não existem, eles são cascas vazias. Eu não gosto desses personagens, porque eles só foram apresentados em 10 minutos numa música ruim. Então eu não gosto deles, eu não me importo com eles, e nem o filme direito se importa com eles, mas eles vão ser importantes para uma porrada de drama que é feito pensando que eu gosto desses personagens, mas esses personagens não têm vínculo emocional nenhum comigo. Eu só consigo me importar com a Moana e com o Maui, porque eu já gosto deles, mas até mesmo eles estão mais chatos. Então se o filme ele queria usar esse pouco tempo que eles têm para esses personagens, eu acho que essa escolha narrativa seria muito melhor, porque aí você não sentiria esse sentido de tipo, tem que dar uma importância para eles. Por exemplo, o cara foi escolhido por ser forte. O Maui chega, a função dele some. A outra é escolhida por ser inteligente, por ser inventiva. Ela tem uma função específica lá na frente, enquanto ambos estão atrapalhando a jornada. Atrapalhando muita jornada. Sendo que quem escolheu eles foi a Moana. Então nós temos um começo arrastado que usou o tempo desse começo para uma porrada de diálogo, uma porrada de cenazinha, mas não desenvolveu os personagens e a mítica da jornada. Isso é um problema no começo, no meio, até o final do filme. Você não se importa com ninguém. Vendo que esses personagens têm muito tempo de tela e mais pro final, uma única consequência é usada para esses personagens chatos terem uma micro importância. Para no final, quem resolver quase tudo ser a Moana. A sensação é que esses personagens literal estão lá. Não, a sensação não. Eles estão lá só pra fazer barriga. Porque o filme não tem o que contar. O filme começa a ficar um pouquinho legal quando aparece aquela ostra gigante que tá na capa. E adivinha, essa ostra é o personagem, é o problema do episódio. É muito o problema do episódio. Vocês não têm noção do quanto é o problema do episódio. Onde ela aparece, me fisgou. Interessante, até que enfim, alguma coisa nesse filme. Pra ficar chato de novo, pra de novo ter mais e mais conflito. A única cena interessante nesse começo desse filme é do Coco. O Coco é o melhor personagem do filme, tá? O Coco é o melhor personagem do filme. A cena dele se sacrificando, aquela cena é uma das poucas coisas no filme que tem sutileza, uma das poucas coisas do filme bonita. Ele olha lá, ele vê aquilo, ele fala, não deu certo, tivemos um problema, não consegui, vai lá e corta a coisinha lá, pum. Se você assistiu, você sabe do que eu tô falando. A única cena interessante. Foi a única cena que eu parei assim, opa, amém. A única coisa. E pra piorar, o Coco é o único personagem que tem dualidade. Ele tem uma pequena aura de ajuda, ou seja, ser foda, e meio bobo, quando ele tira a máscara, e a máscara tem o mesmo rosto, onde ele fica muito espantado ao ver as coisas. É um único personagem novo e tem 2 camadas. O resto é uma das coisas mais unidimensionais do filme inteiro. Ao ponto que quando um desses personagens tem uma quebra dessa sua unidimensionalidade, que é o grandão lá, eu só fico, agora? Agora, né? Podia ter preparado isso um tiquinho melhor, que é o senso de perigo, é o senso de fracasso que é colocado no final do filme, né? Ai, meu Deus. E eu vou ter que reclamar das músicas. Amigo, as músicas são porcamente inspiradas, chatas e visualmente interessantes. Acho que só tem uma música visualmente interessante, que é aquela que ela canta lá com o Mal e a Moana, lá no finalzinho, que é tipo pra motivar a Moana, que é a única música visualmente interessante, mas é a pior música do filme.
Os meus olhos estavam achando interessante, mas os meus ouvidos queriam se furar. Eu tive que colocar em inglês para mim. Eu sei que é problema da dublagem, não. Não é problema da dublagem. Ah, você tá reclamando demais. Pô, é a intenção do filme. Sabe por que não é a intenção do filme? Isso é um erro de roteiro? Onde os personagens só estão feitos assim apelativamente, porque não tem... A história não tem o que contar de verdade. A história foi muito mal feitinha. Foi feita pra ser tipo a história da temporada pra temporada 2. A Mulher Morcego. A Mulher Morcego é tipo uma personagem que vem do nada, fala um monte de coisa, vira uma mentor da Moana do nada. Ela só vem pra cantar musiquinha, pra dar um potezinho lá no finalzinho do filme. Sempre de uma forma, tipo, pra ensinar a Moana tipo, pra preparar o final. É pra preparar o final, mas é muito mal feito. E eu tava assistindo esse personagem. Ai, que personagem chata, que personagem chata, que personagem chata, que personagem chata, mal feita. Aí chega no final, na última cena que ela aparece, ela faz uma piada. Que fez essa piada, fez eu gostar dela. Porque ela deixou subentendido que ela e o Maui tinham tido alguma relação. Onde ela despreza o Maui e o Maui despreza ela. Eles ficam se bicando. Aí quando todo mundo vai embora, ela vai lá e fala, mas o Maui realmente estava... Quando todo mundo vai embora, mas o Maui realmente estava muito bonitão. Muito obrigado, camada de personagem, graças a Deus. Teve essa piada que é feita pra desenvolver a personagem, pra dar um pouquinho mais de camada. Ou seja, ela tem algo a mais, além dessa camada de ajuda de roteiro ambulante que ela é. Fez uma piadinha, desenvolveu a personagem, consegui sentir empatia por ela e ela nunca mais volta. Uma cena, uma frase fez eu gostar da personagem. Então, que os outros personagens não poderiam ter uma frase, uma atitude, algo para você se conectar com as personagens, porque isso é exatamente um desenvolvimento dela. Foi algo que estava implícito e explícito, que foi reforçado e trouxe camadas para os personagens serem humanos, não arquétipos. Tipo, gente, isso, Moana 2, é Moana 2, não é Moana remake infantil, não é aquelas versões cabeçudas chibi, tipo da Pequena Sereia, feito para criança. É Moana 2. Foi pro cinema. Eu paguei pra ver o filme. Porque eu tô vendo um filme que parece que é feito pra criança, não para quem assistiu o primeiro filme. Porque os personagens são tão unidimensionais como se fossem feitos. Não, nem só pra, tipo, criança, mas pra bebê. Como arquétipos falantes. Jesus do Cristo. Pra vocês terem noção, isso é tão bizarro de mal feito, que o personagem fortão, ele perde a função dele, porque tá chegando a hora do Maui chegar, e quem vai ser o fortão vai ser o Maui. Chega um momento que ele faz desenho, que chega um momento que ele começa a traduzir um negócio. Opa, interessante. Como ele é artista, como ele faz desenho, ele vai ser o cara que vai decifrar as coisas. Ele vai ser o cara que tem essa índole, porque não consegue se comunicar com os caras. Opa, vão ressignificar a importância dele no filme. Interessante, até que enfim, ele vai ter uma importância. Na mesma cena, na mesma cena, a Moana começa a conseguir entender os personagens pelas suas atitudes, pegando o personagem de novo, jogando pra fora. E no final, o velho começa a entender os bichos. Amigo do céu, é erro demais. Jesus Cristo. Os personagens estão lá só pra aquela cena final, como se a gente gostasse deles. E agora vamos pro final do filme e que o filme representa. Então a gente tem uma jornada mal feita, mal concatenada, cheia de diálogo e com personagens desinteressantes, onde você não consegue se conectar com os personagens porque eles são muito unidimensionais, não tem nada, não tem importância, tudo é artificial. O filme é artificial, basicamente. Então, o filme até então tá só chato. E vamos para a cena final. Porque tem que resolver lá o problema para conectar todo mundo, porque o cara odeia o humano, ele vai destruir todos os humanos, porque agora a Moana, como é uma navegadora, deram um título místico para a navegadora, deram um título místico para Moana. Estão tentando fazer a jornada dela se tornar agora uma semideusa, sendo que ela foi usada para desenvolver a própria humanidade e a importância da humanidade, para jogar ela mais próximo dos semideuses, que é o Maui. O final é fácil, a jornada é fácil demais. Você não sente, meu Deus, eles estão tentando. Principalmente porque a jornada ela tenta ser aquele plot twist, emular o plot twist do primeiro. Só que como tudo é mal feito, só não tem recompensa pelo que você tá assistindo. Temos que tirar a atenção do cara. Depois faz isso, depois volta. Aí o Maui toma uma coisa lá, os caras fizeram uma fake morte da tatuagem.
Cara, quando eu vi aquela cena, na cena no final, vou ter que falar, eu tô meio tiltado com esse filme. Quando eu vi a cena no final, eu falei, ah, interessante, vai, Maui. Vai, puxa essa ilha e você vai, tipo, se ferrar, vai ser, tipo, a sua última coisa. Eu achei, o Maui ia puxar a ilha, ele ia tomar um raio, ia se ferrar, e a Moana ia ter que, com todo mundo, correr desesperada pra ilha. Aí o Maui estaria caindo, aí o cara ia ter que começar a atacar a Moana, aí os amigos, todo mundo ia se juntar, tipo, pra tirar a atenção, pra chegar a Moana e a Moana tocar na ilha. Não, a Moana pula, nada, porque sim, ó, tipo, oh meu Deus, eu vou aguentar nada, pra lá pra baixo, toca na ilha. Ai, Jesus. Eu acho que até aqui vocês conseguiram entender qual é o maior problema desse filme. Qual é a maior força do primeiro filme? A pessoalidade, a conexão dos personagens, como a trama toda se conecta bonitinho no final, o quanto você se importa com os personagens, tudo isso, certo? Já no final, eles tentam emular de novo isso, só que falhando em tudo. Então é um final para ser catártico, é um final para unir todo mundo, para toda a problemática que a gente teve no filme, chegar lá naquele final e preula, juntar tudo e ficar aquela mega catarse. Ou seja, o final depende da execução de tudo aquilo que foi colocado no filme, certo? E se nada que eles fizeram funciona, o filme fica ruim e chato. Amiguinho do... Eu vejo, se você era muito conectado com a Moana, você gostando. Porque a Moana, ela é a única personagem bidimensional, ativamente bidimensional, e com um arco de criação e desenvolvimento que eu acho fraquíssimo. Sinceramente, eu acho que se tivesse algo tipo de a Moana ser uma líder, ou como tinha um pouquinho no começo dela ser aquela que iria inspirar essa nova geração, para ela ser a nova heroína, para ela ser o que o Maui é, ela ser essa figura de inspiração, que talvez ela estaria se negando a ser, se tivesse um desenvolvimento desse filme, seria melhor do que esse arco só da falha dela e tal, que meio ruinzinho. Então é um filme ruim e chato, cheio de probleminha, cheio de falha. Então vamos agora para outra coisa nesse filme. Acho que eu já falei aqui algumas vezes que muitas vezes a dublagem BR salva muitos filmes. Mas amigo, não dá. A dublagem desse filme é muito ruim. Nossa. A dublagem desse filme cheira a desespero do estúdio ou desespero do pessoal lá de cima que mandou os dubladores fazerem isso. Ó, o filme é ruim, o filme é mal feito, ninguém vai se conectar com esses personagens porque esses personagens são mal feitos. Deixa a dublagem caricatural para as crianças, para a geração mais nova se conectar pelos memes, se conectar pelas gírias. Como eles não vão se conectar pelo texto e pela história, vão fazer a dublagem melhorar o filme? Ah, que não. Além da dublagem atrapalhar, pra vocês terem noção, a dublagem estava tão caricatural em alguns momentos que eu ativei a legenda do original para ver se tinha algum sentido. E sim, tinha cenas onde não tinha piada e eles colocaram piada. Tinha cenas onde, no finalzinho com a menininha lá, onde tem a referenciazinha à cultura brasileira, que não tinha nada, era uma frase comum. Que não tinha frase comum, eles colocam uma referência. Ou seja, eles abrasileiraram frases que no original não tinham nenhuma conexão com nenhum tipo de cultura. E vai de arrasta pra cima. Só faltou falar que foi de americano. Se tivesse um foi de americano, Jesus, foi de arrasta. Vários coisinhas. Nossa, como isso é apelativo, Jesus. Parece que eu fui ver um filme infantil mal feito, não Moana 2. Amigo do céu, que filme apelativo pra isso. Então isso estraga muito. Não, é intencionalidade. Não vem com intencionalidade, não. Sabe qual? A única piada que funcionou muito bem, a única piada que funcionou muito bem, a do Maui com e-mail. Porque ele é um ser místico. Então encaixa muito mais ele ser um ser místico, ser um deus. Quando ele falou, nossa, mandar um e-mail. Daqui a 2000 anos isso vai fazer sentido. Isso funcionou. Sabe o que não funcionou? Um respeito às minas, foi de arrasta, no comecinho, aquela dança meio caricatural, meio boba, para emular a dança jovial lá no começo, enquanto a cena seguinte tem uma dança mais cultural, mais da tribo, que poderia estar naquela cena, naquela primeira cena, feita apenas de um humor plástico. Nossa, Jesus Cristo. O humor dessa dublagem, além de ser meio ruim, dissonante, se adicionar coisa que não tinha no original, é um tipo de atualização como se o filme antigo tivesse 20 anos. Não, o filme antigo não tem nem 10 anos.
O filme antigo não tem 10 anos. O pessoal que assistiu e era criança, ou já é jovem. Ou seja, quando você pega um filme desse e coloca o número 2, você tem que ter a responsabilidade com o público que agora está um pouco mais velho e vai assistir esse filme 2 porque assistiu um 1. Por quê? Porque se isso fosse uma série ativamente atrai um público diferente de quem assistiu o filme. Pode pegar Pinguim de Madagascar, igual todos os exemplos que eu citei, eles têm um tom bem diferente e um público bem diferente dos filmes. E tá tudo bem, funciona, as pessoas sabem disso. Um filme, não. Não é tipo, Lê, então não pode colocar gíria, você é purista da dublagem. Não, meu amigão. Pode, mas tem que respeitar a proposta e o público. Se não fosse Moana 2, se fosse um reboot de Moana, ou até mesmo uma série para um público mais jovem, como foi a sériezinha infantil da Ariel, 100% pode pôr. Só que eu fui assistir esse filme no cinema. Eu paguei pra estar lá, pra a responsabilidade que o filme tinha de ser uma continuação, aquele 2, é mentira! Porque ele não tá preocupado com quem assistiu o primeiro. Enquanto tínhamos uma drama madura, bem feita, bem concatenada, com bastante sutileza, que uma criança ia poder se divertir e que o adulto que levou a criança também ia se divertir, e até mesmo você que era mais jovem, ou você criança que cresceu e agora vai assistir o 2, não, você não tá sendo pensado nesse filme. Muito pelo contrário, pegaram você, jogaram fora, como ninguém vai se importar, vamos usar o baixo senso crítico das pessoas e apelar apenas para a juventude. Você, mais velho, dane-se. Pô, você não... Então tire o número 2 do filme, tá? Coloca Moana Reboot ou Moana Revival, tá bom, amigo? Acho que é tudo isso que eu tenho para dizer. Eu tirei várias reclamaçõezinhas. A animação é mais fraca. A animação é mais fraca, dá pra ver pela água. A direção é pouco inspirada. Só tem alguns momentos onde o filme fica bonito em filmes específicos que se fosse para uma série, isso faria sentido, seria bem visto, mas para um filme onde eu paguei para estar lá, do cinema, não. Eu já falei, só pegar meu vídeo sobre Hero Inside, que filmes e séries têm uma percepção do público bem diferente, e minha também. Ai, que filme torturante. Ainda tive que ver esse filme 2 vezes, uma no cinema e uma... Ai, pra fazer esse vídeo aqui, Jesus. Ai, eu poderia reclamar mais um pouquinho, mas o vídeo já ficou grande, me perdoem. Não, se você gostou, me desculpe por essa crítica aqui mais ácida, tá bom? Tá bom? Porque tudo isso que eu reclamei aqui, tudo, é uma coisa chamada efetividade. O filme, ele é uma conexão, ele é tipo uma gangorrinha. Que eu faço uma coisa, e ele pensa, tá, apresentei esse personagem, agora você gosta desse personagem, aí vou fazer esse personagem sofrer, vou fazer esse personagem aprender, vou fazer esse personagem ter uma dificuldade. Só que adivinha, eu não vou sentir nada a partir disso se a primeira técnica que você usou, que é a técnica de empatia para você gostar do personagem, não funcionar. Aí vira tudo um efeito dominó gigantesco. E é por isso que eu não consigo gostar desse filme. Porque ele é um efeito dominó, onde ele tentou ser um filme redondinho, um filme fechadinho, mas tudo nele falha. Que no final, tudo que ele tentou falhou. Não é nem um filme ruim, é um filme chato, porque se as técnicas foram usadas pra você, funcionou, se você, via a menininha lá, doidinha, excêntrica, onde basicamente eles usaram e se abraçaram na excentricidade dos personagens para você gostar deles, se isso foi o suficiente pra você, o filme pra você vai ser outro. Só que pra mim, não funciona. Eu tenho certeza que uma porrada de gente não funcionou, porque posso ser sincero? Se esse filme fosse um filme fechado, eu teria aproveitado muito mais. Porque eu fui assistir esse filme, que eu já sabia que ele seria mais ruinzinho, sem assistir o primeiro, pra diminuir a comparação. Mas a comparação veio completamente... Enquanto um filme é, tipo, mais 10, esse é um filme mais 6. Pra vocês terem noção de idade, pra vocês terem essa percepção. E não tem nada que te prepare pra isso. Porque eu não acho... Vamos lá. O que eu achei que o filme ia ser? Que ele ia ser mais infantil, porque eu tinha certeza que esse filme ia ser mais ruim, aonde ele não conseguiria ter um equilíbrio entre fazer algo para adulto gostar e para criança gostar. Não, muito pelo contrário. A mulher morcego, tipo, quando dá o foco lá no pé dela, por exemplo, e depois mostra como ela é bonita, por exemplo, eu achei nessa cena aqui, entendi, eles vão, tipo, fazer uma camada pro adulto gostar, uma camada plástica, e a outra camada 100% para criança. Então eles não vão tentar fazer igual a Pixar faz, que é as duas camadas funcionarem. Vão fazer tipo um Eldorado da vida. Nem isso fizeram.
Nem, depois dessa cena que aparece lá o pé, que eu tomei até um susto, porque veio numa posição meio estranha dela lá, pra apresentar ela, pra dar um tipo de, oh meu Deus, mistériozinho. Não tem mais nada pro adulto. Nada pro adulto. Nada pro fã antigo. Só esquecem ele, focam só nos fãs mais novos, como se a franquia tivesse 20 anos. Tipo, literal, fizeram de novo o que fizeram com Kung Fu Panda 4, só que pior. Lê, Kung Fu Panda 4, Moana 2. Moana 2 pra caraca. O Kung Fu Panda 4 é insultante. Moana 2 é chato, porque ele falhou em tudo que ele tentou. Mas, ele tentou alguma coisa. Ele tentou alguma coisa. A única diferença é que eles não tentaram atingir os adultos. Tá vendo esse aqui personagem? Ó, apresentamos esse personagem aqui. Esse personagem aqui tem pouco tempo de tela, não tem um bom desenvolvimento, ele só é uma piada. Seria legal a gente colocar mais uma camada para ele se conectar com os adultos, para ele se conectar com o fã antigo, para não ficar num nível de técnica que é só mais efetivo para criança, para o pessoal mais jovem. Vamos colocar mais alguma coisinha aqui, um storytelling, por exemplo, algum tipo de medo, algum tipo de insegurança, para eles ficarem além de apenas os personagens bidimensionais. E nem precisa ser muito. A cena lá do grandão, quando ele ficou com medo de morrer, quando ele teve a primeira problemática de morte, eu achei interessante. O problema é que eu já não me importava com ele. Se aquele personagem tivesse ativamente morrido, eu já não teria sentido quase nada. Então imagina como ele não morreu. E ainda uma conveniência de roteiro abissal do sol aparecer. Então, um efeito dominó de técnicas não tão bem feitas, não tão efetivas, que traz um filme que não funciona em nenhuma das suas camadas. Pô, nem pro musical ser bom, nem pra parte da Moana, pro desenvolvimento da Moana ser interessante, mas é tão chato. Chega, eu vou embora. Falou, até o próximo vídeo.